a gente tem sempre aquele debate, né, de saúde, economia e tudo mais. Outra narrativa que tem surgido aí é essa questão do Brasil tá quebrado e não consegue pagar mais do que isso do auxílio, né? Só que eu sempre falo isso aqui, o pessoal sabe, o custo de um óbito por Covid ele é muito maior do que o custo de você manter aquela pessoa em casa, né? E aí eu queria que você comentasse sobre isso, porque você, por mais que esteja agora migrando para a área da saúde, você é a pessoa para falar sobre isso, né? É especialista em economia aqui, e eu acho que nada melhor do que ter você aqui para comentar sobre isso. Quanto que, assim, lógico, não temos essa resposta ainda, provavelmente os primeiros estudos estão saindo, mas quanto que custa um caso de Covid e em relação às UTIs, sabe? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Pois o quanto custa você deixar o país chegar a uma situação de sobrecarga hospitalar? Quanto custa? Essa é uma conta que tem que ser feita. A gente pode, a gente tem quer dizer, atualmente eu não tenho noção nenhuma, mas essa é uma conta que me intriga, porque eu tenho certeza que se a gente for fazer na ponta do lápis essa conta, olhando município por município, e pegando vamos pegar só o sistema público de saúde, sem nem tocar no sistema privado, embora a gente saiba que no sistema privado está tudo absolutamente caótico também. Mas se a gente pegar só o sistema público de saúde, pelo qual o Ministério da Saúde é responsável, e, portanto, esse custo sai dos cofres públicos, eu acho essa uma pergunta fundamental. Quanto custa você deixar uma UTI ficar superlotada? Quanto custa você inventar UTIs fora de UTIs, porque isso é o que está acontecendo? Quanto custa você ter que redirecionar profissionais de saúde para, enfim, terem algum treinamento para entubar pessoas? Quanto custa você ter que correr atrás de materiais diversos para dar sustentação e suporte para as pessoas que estão lá internadas com casos graves e severos de Covid? E isso para não falar dos custos gerados para a economia das pessoas que ficam com sequelas e que continuam dependentes do sistema de saúde depois disso. Se a gente pensar assim no que são esses equipamentos de UTI, na sobrecarga hospitalar, né, nas contas para os hospitais dessa sobrecarga, do adicional de custo no sistema de saúde de pessoas sequeladas, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que essa conta vai chegar a muito, mas muito mais do que a gente jamais propôs em termos de auxílio emergencial, a combinação auxílio emergencial junto com recursos destinados para a área de saúde. No entanto, existe essa falácia no Brasil. Em vez das pessoas se perguntarem quanto se gastou até agora com a sobrecarga hospitalar e de onde vieram esses recursos para sustentar esse gasto com a sobrecarga hospitalar, as pessoas se pegam na pergunta equivocada, a pergunta que diz respeito às medidas que poderiam ter evitado tudo isso, né? Então, existe uma completa inversão de valores aqui, no que diz respeito ao Brasil e nas perguntas que o Brasil se faz e que a mídia coloca, e que realmente, assim, para quem está fora, são espantosas, são realmente espantosas, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um país que não tem nada a apresentar em termos de saúde pública, porque não existe um sistema de saúde público aqui, é tudo sistema privado. Não é um país que jamais foi exemplo de nada, só para a gente ter em mente, o Brasil vacina todo ano, na época da gripe, muito mais gente do que os Estados Unidos. O Brasil vacina cerca de o dobro das pessoas, a vacina da gripe é dada para cerca de o dobro das pessoas comparado aqui nos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos não são exemplo em matéria de vacinação, em matéria de atendimento hospitalar, em matéria de atendimento de saúde, embora aqui estejam os hospitais de ponta e tudo mais, mas todos eles são privados. Então, se você não tem um plano de saúde, ou mesmo se você tem o seu plano de saúde é mambembe, se você precisa ser internado, você sai com uma conta de te levar à falência, até possivelmente. É um sistema muito falho, não à toa, há muito tempo tem havido tentativas de consertar esse sistema de saúde aqui. No entanto,
Uma das grandes preocupações aqui, e isso foi verdade, inclusive no governo Trump, foi exatamente com evitar sobrecarga hospitalar, porque sim, isso punha em risco a vida de muitas pessoas com e sem Covid que precisavam dos hospitais, mas também pelo custo que isso daí ia acabar tendo, porque isso recai sobre o governo de alguma maneira, ainda que os hospitais sejam privados. Então, aqui essa questão sempre teve muito presente. Agora, no Brasil, eu nunca vi um economista no Brasil levantar a pergunta: quanto é que está custando essa pandemia descontrolada para os cofres públicos brasileiros? Nunca nenhum economista faz essa pergunta. O que os economistas que se dizem preocupados com as contas públicas apontam o auxílio emergencial, os gastos crescendo, isso ou aquilo, isso vai acabar quebrando o país. Mas o que nós fizemos até agora, e o que nós fizemos até agora? Sim. Concordo em gênero, número e grau. Desculpa, Chimenez, pode falar. Não, a gente... acho que isso é um resumo importante, assim, que a gente tem falado isso desde o início da pandemia. A gente tem tentado mostrar para as pessoas o custo da pandemia. Acho que todas as nossas lives, inevitavelmente, a gente cita, de alguma forma, o quão caro é uma pandemia. Não, às vezes, nem no sentido econômico, né? A gente fala, gente, uma vida perdida ali, o impacto disso social no ambiente familiar, que quando você aumenta o número de mortes, o ambiente familiar vira quase uma cidade, vira um país, né? Quase inteiro. Então é situação extremamente delicada, a gente espera que as pessoas que estão assistindo aqui espalhem isso. Pode falar. Só para completar esse seu raciocínio, foi publicado na Science no ano passado, já não me lembro mais exatamente em que mês foi, acho que foi por volta de agosto, setembro do ano passado, o Larry Summers, que foi secretário do Tesouro aqui nos Estados Unidos no governo Clinton, e um outro economista também bastante, esse que trabalha mais na área da saúde, eles publicaram um artigo na Science onde eles tentaram fazer uma avaliação até aquele ponto, né? A gente está falando de agosto, setembro de 2020. Eles tentaram estimar para o ano de 2020 quanto que a pandemia naquele ano teria custado para os cofres públicos americanos, tá? Tendo em vista uma porção de coisas, os custos hospitalares, as mortes. Então, a maneira como eles trataram das mortes foi quanto uma pessoa de renda mais ou menos média, assim, média para baixa, quanto que uma pessoa gastaria com seguro de vida, para botar um preço. É claro que você não põe preço em vidas, mas só para ter uma ordem de grandeza, né, para poder fazer essa conta. Então, eles listaram uma série de coisas relativas à pandemia e chegaram ao seguinte resultado final. Só para o ano de 2020, a pandemia descontrolada aqui nos Estados Unidos, porque aí nós temos essa semelhança com o Brasil, a pandemia descontrolada aqui nos Estados Unidos teria custado 16 trilhões de dólares. Eita. É bastante. Então, quando você tenta imaginar o que isso não representa para o Brasil, 16 trilhões de dólares são cerca de... uns 50... mais. Uns 2 PIBs americanos, um pouco menos do que isso, vai. Um PIB e pouco dos Estados Unidos, é isso. Para o Brasil, eu acho que a gente estaria falando aqui, provavelmente, a conta provavelmente eu diria, uns 2 PIBs brasileiros. Os 2 PIB, o PIB inteiro. Os 2 PIBs brasileiros. E, em vez da gente estar se preocupando com isso, que isso é o que realmente ameaça as contas públicas, não, a gente está preocupado com o auxílio emergencial que a gente poderia dar para essas pessoas que não têm o que comer.